Agora convido vocês a tomarem um café especial comigo. Uma palavra de fé. Vamos nessa! O nosso Café com Fé. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. E nós chegamos no Café com Fé número 165, do dia 18 de setembro de 2021, no programa Portas Abertas número 183. E o tema de hoje é a bondade de Deus. Ai, nossa, olha, eu comecei a fazer esse estudo, eu vi que eu iria fazer assim umas 20 páginas, mas eu só consigo falar aqui até umas 11. Que dá uns 40 minutos mais ou menos. E não posso muito parafrasear, não. Eu tenho que seguir em frente. E então eu falei, meu Deus, quanta coisa tem na bondade de Deus. E eu fui tirar inspiração no livro O Retrato de Deus. Que livro bom, viu? Que livro bom. Que livro bom! Você que gosta de cultura cristã, você que gosta de ouvir, ler a palavra de Deus. E a tradução desse livro está lá, gratuito para você. Entra lá no Google depois e lê e vê O Retrato de Deus. Ao jovem rico, Jesus perguntou: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Passagem de Marcos, capítulo 10, versículo 18. Gente, somente Deus é essencialmente bom e perfeito. Essa grande declaração nos mostra a futilidade das obras de justiça. Ninguém é naturalmente bom. Deixa eu falar para você, somente Deus é bom. O que você poderia fazer para impressionar a Deus? Aqueles que tentam fazer alguma coisa gostariam que Deus estivesse em débito com eles. Essa é a fonte de tudo que é bom. Porque quando você tenta ser bom, não é você que está em débito com Deus. Você gostaria assim de chegar em Deus. Deus, eu sou bom. Eu sou bom, Deus. Eu sou bom. Então, por eu ser bom, Deus, olha por mim. Gente, a noção de bondade é inseparável da noção de Deus. Ele não pode ser Deus se não for bom. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Salmo 73, versículos 1. O Senhor Deus misericordioso e piedoso, tardio em irar-se, grande beneficência e verdade. Êxodo capítulo 34, versículo 6. Hoje eu vou passear muito na Bíblia, tá? Agora, muitos perguntam o que essa bondade é? Eu não estou aqui me referindo à perfeição essencial de Deus ou à sua santidade, ou mesmo à sua própria bem-aventurança ou plenitude. Eu não estou aqui nem mesmo me referindo à sua misericórdia. Sabe por quê? Porque a bondade se estende além da misericórdia. Eu vou te dar um exemplo. A criação foi um ato de bondade e não de misericórdia. Ele não precisava nos criar, mas Ele nos criou. A bondade de Deus alcança todos os seus atributos. Quando Deus revelou-se a si mesmo a Moisés de maneira que o ser humano fosse capaz de suportar, Ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti. Êxodo capítulo 33, versículos 19.
Gente, como se a bondade fosse a fonte de todos os afluentes da sua glória. Olha que coisa linda! Veja só! Olha só! Eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti. Quer dizer, toda! Gente, a bondade não é uma qualidade de Deus, mas a sua própria natureza. Como é bom a gente reconhecer isso! Eu quero dizer que a bondade de Deus é infinita, é ilimitada, ela é eterna, ela é abundante. Deus é a primeira e principal causa da bondade. E vou te dizer, toda vontade na criatura deriva dele. Tu és o meu Senhor, a minha bondade não chega à tua presença. Salmo 16, capítulo 2. Gente, capítulo 16, versículos 2. Eu quero te dizer que Deus, Ele é o padrão da bondade. Nada é realmente bom a não ser que se assemelhe a Ele. Não há uma partícula sequer do mal em Deus. Ele é todo e perfeitamente bom. Eu quero me arriscar, inclusive, dizer para você o seguinte. Muitos podem dizer que Deus não é bom porque deixou o pecado entrar. Quantas vezes eu ouvi isso? Primeiro, eu quero te dizer, a bondade de Deus não pode ser comprometida por Ele ter permitido a entrada do pecado no mundo. Deus, em sua bondade, criou o homem com a capacidade de ser feliz. Mas será que poderíamos chamá-la de bondade se Deus tivesse forçado o homem a ser feliz contra a sua vontade? Deus, em sua bondade, não somente deu a Adão o poder de decisão, como também pela mesma bondade o deixou livre para usá-lo. Isso não é bondade? Somente com a liberdade de escolha é que a obediência poderia ser considerada realmente como obediência. E eu quero aqui lembrar vocês mais uma vez, Deus não proibiu Adão de comer do fruto daquela árvore. Deus orientou Adão. Porque muitos vêm aqui, Deus proibiu. Não! Deus falou, o dia que comer morrerás. A bondade de Deus não é menos porque o homem fez mau uso dela. Foi o homem e não Deus que caiu. Além disso, amados, Deus em sua bondade permitiu a queda do homem para demonstrar a ele as riquezas ainda maiores da sua glória na obra da redenção. Amados, eu quero que você entenda bem uma coisa. Deus, Ele te ama e usou da bondade dEle até para te dar a redenção. Segundo, amados, a bondade de Deus não pode ser comprometida por discriminar quem será o objeto da mesma. Porque Deus não distribui a sua bondade de maneira uniforme, pois alguns recebem mais do que os outros. Agora eu quero te dizer, Ele não fez todas as coisas igualmente boas, ainda que não tenha feito nada mal. Ele é bom para com todos, mas não na mesma medida ou grau. Sabe por quê? Porque a bondade de Deus para com as suas criaturas é medida pela utilidade distinta do seu fim comum. Ou seja, Ele suscita motivos tanto para o louvor quanto para a petição a Ele. O quanto que as pessoas estão pedindo, o quanto que as pessoas estão se dedicando, o quanto que as pessoas estão na sua presença. Nem todas as criaturas, as pessoas têm a mesma capacidade de bondade em suas naturezas. Uns oram mais, outros oram menos, uns têm maior intimidade e outros menos, uns batem na porta e procuram mais e outros menos. Deus tem sim o direito de manifestar a sua bondade de acordo com o seu soberano prazer. Ele é o Senhor dos seus dons. Pelo fato de perdoar alguns rebeldes, Deus fica obrigado a perdoar todos? Ei! Vou repetir a pergunta. Pelo fato de perdoar alguns rebeldes, Deus fica obrigado a perdoar todos? Amados, a bondade de Deus é diminuída quando Ele não a distribui para aqueles que o desprezam e não buscam a seu favor?
Ele não é livre para agir de acordo com a sua sábia vontade e não de acordo com os caprichos dos homens ímpios? Ai, amados, eu quero te dizer que além de tudo isso, o castigo que Deus exerce sobre os malfeitores de maneira alguma viola a sua bondade. Presta atenção aí, menino. Isso é um estudo para edificar a tua vida. Isso é um estudo para que você conheça mais sobre Deus. É uma das personalidades de Deus, a sua bondade. Tudo que Deus faz é bom, quer isso seja prazeroso ou doloroso às criaturas. O castigo não é uma distorção moral da pessoa que o infringe. Não punir o perverso seria o mal e não o bem. A justiça de Deus faz parte da sua bondade. Bondade sem justiça seria indulgência, seria impotente, encorajaria a rebelião e a confusão. Agora eu quero te perguntar outra perguntinha. Deus seria considerado bom se tratasse o mal e a justiça da mesma maneira? Amados, fazer e impor leis faz parte da vontade de Deus, na medida em que isso promove a bondade e restringe a maldade. Você já imaginou se nós tivéssemos um mundo sem lei? E assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Lê lá em Romanos capítulo 7, versículo 12. Amados, a lei nunca seria lei se não houvesse a penalidade. Quer dizer, um filho me faz uma malcriação, amanhã eu vou e compro o iPhone que ele está pedindo. Não se fazer cumprir a lei seria uma perversão da bondade. Perversão da bondade. Isso seria uma fraca indulgência e não bondade. Conviver para sempre com alguém impenitente. Gente, o Senhor é conhecido pelo juízo que fez. Isso é fato, está lá em Salmos, capítulo 9, versículo 16. Como poderia parecer bom aos olhos de Deus ver a sua bondade pisoteada e nunca reivindicar sua honra? Se o homem fizer da bondade de Deus uma licença para pecar, então ele transformará a sua bondade em justiça. Eu quero que você entenda que o pecador é castigado porque o seu pecado está apegado a ele. Mas Deus, em sua bondade, chama por diversas vezes a atenção do pecador, dando-lhe oportunidade para arrepender-se. Agora, quando o castigo falha, ele ainda assim serve o bom propósito de alertar os seus observadores e também as futuras gerações. Sim, amados, as futuras gerações. Por exemplo, Cristo disse à sua audiência, que está em Lucas capítulo 17, versículos 32, lembrai-vos da mulher de Ló. O julgamento está muitas vezes misturado com a misericórdia para com os justos. Eu vou dar outro exemplo. As águas do dilúvio que destruíram o mundo. Elas foram as mesmas que sustentaram a arca, salvando Noé e sua família. Então o julgamento ele vem misturado com a misericórdia para os justos. Alguns dizem que o castigo eterno de Deus é contrário à sua bondade. Lembra-se que eu vivo dizendo aqui que eu tenho um amigo que diz que no dia final, o dia que foi chamado ali, que ele não precisa aceitar e viver uma vida reta com Deus. Essa é o que ele fala. Que no dia, por Deus ser misericordioso e bondoso, no dia que chamarem ele para ser julgado, ele vai falar, perdão, Senhor, e Deus vai perdoar. Nossa! Mas eu posso te dizer que não, ele estaria sendo contrário à palavra dele, ele estaria sendo contrário, ele estaria sendo mentiroso. Como Deus poderia ser bom se não punisse os homens ímpios que insistem em continuar com suas naturezas ruins? Será que Deus teria que perverter a sua justiça a fim de ser bondoso com seus inimigos? O homem é melhor e mais bondoso do que Deus?
Ei! Presta atenção, porque Deus está te dando a oportunidade hoje de conhecê-lo melhor. Quando Deus aflige os seus santos, não está violando a sua bondade, não. As aflições do justo são para o seu bem, para o seu crescimento na graça. Podemos acusar a Deus de maldade quando as aflições que Ele envia para a sua igreja servem para remover as impurezas, curar os seus descuidos, aumentar os seus membros, fortalecê-la na graça e provar o seu amor para com o seu Salvador. Gente, as epístolas de Paulo, escritos na prisão, aparentemente possuem uma força maior do que aquelas que foram escritas em liberdade. Sabe por quê? Porque na prisão, Paulo estava voltado somente para Deus, para as coisas de Deus. Não que lá fora ele não estava, mas lá ele estava com um momento com Deus em oração. Porque muitos prisioneiros se voltam para Deus e conseguem se arrepender e pedir perdão. É ali a solidão com Deus. Sabe, não seria uma falta de bondade, ou melhor, uma crueldade da parte de um pai deixar o seu filho sem disciplina alguma? Disciplinar faz parte, é um ato de amor. É um ato de grande bondade que nos torna mais útil aqui, ao invés de envergonhados do futuro. O pai que não quer ser envergonhado corrige o seu filho, admoesta-os. E assim é com Deus. Deus proveu ricamente o mundo para o homem com coisas como a luz, para que ele pudesse enxergar, o ar, para que ele pudesse respirar, e a comida para nutri-lo. Veja bem, à noite nós temos luz. Durante o dia temos o sol, que é uma luz. O ar, nós acordamos e sabemos que nós dormimos e estávamos ali respirando. E eu quero que você pense na variedade de cores, fragrâncias e gostos que Deus em sua bondade criou para que o homem desfrutasse nessa magnífica mansão terreal. Porque nós estamos numa mansão terrestre. Sem dúvida alguma, o Jardim do Éden foi o modelo das belezas e prazeres de outro mundo. Quando pecou, o homem foi brigado aí contra tudo aquilo que lhe era natural. Em alguns textos, Deus parece demonstrar mais desgosto por o homem prejudicar a sua própria felicidade do que de fato violar a sua autoridade divina. Olha só o que está escrito em Isaías capítulo 48, versículos 18. Presta atenção no que eu falei, que Deus parece demonstrar mais desgosto por o homem ter prejudicado sua própria felicidade. Ah, se tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio e a tua justiça como as ondas do mar. O que prova que quando nós damos ouvidos à palavra de Deus, e quando nós damos ouvidos aos mandamentos de Deus, nós teremos paz como um rio e a justiça como as ondas do mar. Quando o homem caiu em pecado, amados, a bondade não foi um mero espectador, mas tratou de resgatar o homem do seu estado deplorável através de métodos extraordinários. Você quer mais um método desse que demonstrou a liberdade da sua natureza? Ele tomou como nome para si mesmo o termo autêntico de amor, declarando em 1 João capítulo 4, versículo 8, Deus é amor. Ele mesmo se colocou como Deus é amor. Esta bondade é imerecida ao homem. Aquele que não tinha necessidade de nos criar, certamente não tinha necessidade de nos remir. Ele já era Deus do universo. Longe de merecer a sua bondade, a humanidade se mostra afoita em colocar um fim na mesma. Contudo, amados, eu quero dizer que acima do seu tribunal de justiça, Deus erigiu o tribunal de misericórdia. Foi pela bondade também. O Pai, o Filho e o Espírito Santo operaram harmoniosamente na realização e na aplicação da obra da redenção. Você só está aí, você só é salvo por essa redenção.
Essa bondade vai muito mais além do que nós poderíamos imaginar. Sem dúvida alguma que Adão, após cair em pecado, não esperava mais nada da parte de Deus, a não ser a maldição. Ainda que Deus lhe tivesse também feito uma promessa. Porque muitos de nós não nos atentamos às promessas de Deus. O que mais poderíamos pedir do que aquilo que a bondade de Deus já nos tem garantido? Se você ficar somente nas promessas de Deus, você não precisa mais nada. Você não precisa pedir mais nada. Mais nada. Sabe por quê? Porque a bondade de Deus, ela é perfeita. Se nós ficarmos somente na Bíblia, nas promessas, nós já temos tudo para a nossa vida. Eu quero dizer que todo pecado é infinito, pois é contrário a um Deus infinito. Se tem pecado, ele vai ser infinitamente pecado. Se aquele que odeia seu irmão é um homicida, segundo está em 1 João capítulo 3, versículo 15, então aqueles que odeiam a Deus são assassinos de Deus. Você sabia? Quando você diz que você odeia a Deus, ou quando você diz que você não está nos caminhos do Senhor, você é assassino de Deus. Miriam, você está sendo louca, tô nada. Tô falando para você baseado na palavra de Deus. 1 João capítulo 3, versículos 15. Deus tem todo o direito de nos abandonar nossa condição totalmente baixa. Além disso, cada geração continua a multiplicar suas provocações contra Deus, afundando-se em suas idolatrias e superstições, depreciando a glória de Deus e reduzindo-o ao nível de um mero animal. O homem não tem o poder de mudar ou melhorar a si mesmo. O homem está em paz com Satanás. Miriam, não fala uma coisa dessa, falo sim. Nós deveríamos estar nós devemos esperar que todas as perfeições de Deus se unissem contra criaturas tão rebeldes. Mas eu quero te dizer uma coisa, ao invés disso, Deus abre a sua fonte de bondade, a qual ultrapassa a altura do pecado, nos concedendo o Redentor, Jesus Cristo. A bondade de Deus na redenção aparece em seus tratos com todo homem que abraça esse concerto. Ele apela para nós dizendo: vinde então e ergui-me, diz o Senhor, em Isaías capítulo 1, versículos 18, em Ezequiel capítulo 33, versículos 11, onde é dito: e convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Olha Deus nos fazendo um alerta, olha Deus nos convidando. Ele não quer que nós morramos. E Ele está nos perguntando: por que razão morrereis? Ele convida afetuosamente os pecadores. Os seus evangelistas são embaixadores através dos quais Ele convida seus inimigos a se reconciliarem com Ele. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 20. Não se preocupe não, que você vai receber a gravação desse estudo. Deus recebe prontamente aqueles homens que se voltam para Ele. Sabe como o pai na parábola do filho pródigo, ele corre ao encontro do filho que retorna a casa. Sabe por quê? Porque Ele tem prazer na sua benignidade. Miqueias capítulo 7, versículos 8. E quão enternecidamente Ele lamenta a recusa que o homem faz da sua graça. Oh, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos. Olha novamente Salmos 81, versículos 13. Amados, eu estou quase terminando. A bondade de Deus é para todas as suas criaturas, das criaturas maiores ou mais nobres, mas também das inferiores. A bondade de Deus na providência fica evidente na conversão dos pecadores. Aqui o seu poder e bondade se unem. Ele quebranta os corações mais endurecidos, convencendo-os do pecado, revelando a excelência de Cristo e levando-os a provar da doçura do seu sangue. Como que pode, né? Provar da doçura do seu sangue.
Em sua bondade ele chamou a Paulo de Tarso, mas passou por seus companheiros de viagem. O Paulo não estava sozinho, mas somente ele foi chamado. Deus é tão bondoso que vence a nossa rebelião, nos transformando a despeito de nós mesmos e triunfando sobre nossa resistência, quando ele poderia facilmente nos ter abandonado. Mas ele não te abandonou, ele não me abandonou. Sabe por quê? Porque a bondade de Deus na providência fica evidente nas orações atendidas. Quantas orações você teve aí atendido, menino e menina? A eficácia da oração não é resultado da maneira como pedimos, nem do temperamento da nossa alma, mas da bondade daquele a quem nós oramos. Em Mateus capítulo 7, versículos 11 está escrito assim: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Amados, a bondade de Deus na providência fica evidente no fato dele suportar as enfermidades do seu povo e aceitar a nossa obediência imperfeita. Você acha que Deus nos sofre vendo as enfermidades do povo? Em Números capítulo 23, versículos 21, está escrito assim: ele não levou em conta a maldade de Jacó, não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. Eu quero te dizer que Deus aperfeiçoou a nossa fé, nos conduz à oração, revelando tanto a si mesmo quanto a nós, como nunca ocorrera antes, porque nós estamos debaixo da tua graça. Ele é tão bom que acompanha seu povo em suas piores aflições. Ele disse a Jacó: e descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir. Gênesis capítulo 46, versículos 4. Amados, se isso não é um Deus de bondade, eu não sei o que é mais. Mas Deus é fiel, que não te deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que você possais suportar. 1 Coríntios capítulo 10, versículos 13. Ele nos concede uma armadura para que possamos resistir aos dardos inflamados e vencer o inimigo das nossas almas. Procura lá em Efésios 6. Embora Pedro tenha se mostrado fraco quando tentado, o Senhor enviou a ele uma palavra especial através de um anjo. Veja bem, em Marcos 16, versículo 7, mas ide dizei a seus discípulos e a Pedro. Olha a palavra especial. E Deus está dizendo com você nessa manhã que a bondade dele transforma o diabo em uma politriz, enquanto ele pensa ser um martelete destruidor na sua vida. O espinho na carne de Paulo refreava o seu orgulho. Às vezes nós temos um espinho, mas é bondade de Deus. Finalmente, Deus, em sua bondade, nos torna mais aptos ao seu serviço através das tentações que enfrentamos. Porque quando nós enfrentamos tentações, nós podemos provar para Deus que nós estamos procurando a bondade, que nós estamos procurando ser semelhantes a Ele. Ele nos tempera na fornalha para fazer de nós um material muito melhor para a sua obra. Gente, Pedro estava mais bem preparado para fortalecer os irmãos, ao ser fortalecido após a sua própria falha. Vocês já imaginaram a vergonha de Paulo de renegar a Cristo 3 vezes? Sabe, amados, o que eu quero dizer hoje para você é que o nosso bom Deus nos capacita a aprender desse atributo e aplicá-lo a nós mesmos. Amados, eu poderia ficar aqui falando, mas não dá. Eu vou falar para você quando nós esquecemos da bondade de Deus, quando nos esquecemos dos seus benefícios, quando somos impacientes e murmuradores. Em tempos de dificuldade, o homem acusa Deus de crueldade, falando em perceber que todos os caminhos de Deus são bons. Quando somos incrédulos e impenitentes, quando duvidamos da sua providência, porque confiar nele é reconhecer a sua bondade, assim como desconfiar dele é supor que ele seja mau. Quando nos omitimos dos seus deveres,
Aquele que se recusa a obedecer a Deus está, na verdade, dizendo: eu posso fazer isso muito bem sem Deus. Não necessito da sua bondade para sustentar-me. Quando contam com a sua própria ajuda para segurar o favor de Deus, como por exemplo, em tempos de grande angústia, nós fazemos um voto extraordinário a Deus, esperando em troca que as portas da sua bondade se abram, como se Deus estivesse retendo até que receba algum suborno. Voto com Deus é quando nós fazemos em agradecimento, não do tipo toma lá da cá. Quando servimos a Deus em troca de algum benefício e não por Ele mesmo. Isso revela um amor egoísta e interesseiro. Porque daí nos mostramos mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, segundo Timóteo capítulo 3, versículos 4. Quando continuamos no pecado por causa da bondade de Deus, isso é, ao empregarmos as bênçãos de Deus para a satisfação de nossas concupiscências ou na adoração de algum ídolo. Quando nós somos abençoados com riquezas e nos tornamos orgulhosos e pródigos, dizendo, eu consegui. Quando atribuímos seus benefícios a outras causas que não seja a bondade dele. Agora eu quero te dizer uma coisa para terminar. Isso é para encerrar mesmo. Vamos desejar a Deus ardentemente. Nada mais é digno da nossa ardente sede. Nós temos que ter sede de Deus. Seria totalmente irracional não desejá-lo. Eu quero te dizer que a vontade do homem só sai em busca daquilo que é bom, né? Porque nós queremos casas boas, carros bons, nós queremos roupas boas. Por isso, amados, olha aí, eu venho te fazer um alerta. Por isso Satanás tenta disfarçar o pecado como algo bom. Não se deixa levar por isso não. Somente em Deus é que nós podemos encontrar a verdadeira e pura bondade. Somente em Deus, esta bondade é digna dos nossos mais profundos desejos. Todas as outras fontes, sabe, tudo que vem te oferecer, são vãs. Mas não há nada em Deus que possa nos desapontar. Isso que eu quero te deixar aqui nessa manhã. Raquel clamou a Jacó, dá-me filho, senão eu morro. Gênesis capítulo 30, versículos 1. E seu último filho lhe custou a vida. Mas se clamarmos, dá-me Deus, senão morro, nosso desejo será atendido sem que o tiro saia pela culatra. Ela não soube pedir. Amados, a terra está cheia da bondade do Senhor. Salmo 33, versículo 5. Além disso, quantos pecados Ele tem perdoado, quantas cadeias Ele já quebrou. Ele faz aquilo que ama ver outros fazendo. Porque Deus ama o que dá com alegria, segundo Coríntios capítulo 9, versículo 7. Eu quero que nós adoremos a Deus em verdade, que sejamos mais humildes, que ficamos mais fiéis a Deus, que sejamos mais pacientes nas tribulações, que estejamos acima do mundo. A correta compreensão da bondade de Deus irá inibir o nosso apetite pelas coisas mundanas e aguçar o nosso desejo por Deus. Que não sejamos invejosos, que nos tornemos verdadeiramente agradecidos, que sejamos agradecidos por esse atributo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. E por fim, vamos imitar esse atributo de Deus. Mateus capítulo 5, versículos 44 e 45. Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Amados, nós devemos ser bons com os nossos piores inimigos. Como Deus é bom com aqueles que blasfemos dele e ainda continuam a respirar. Você amanheceu, você está respirando. E não é um sintoma de fraqueza ou desgraça sermos semelhantes a Deus, pelo contrário. É um sintoma de alegria. Se o coração de Deus está aberto sempre para nós, então nós não devemos fechar o nosso coração para ninguém.
os nossos inimigos também são de Deus. Se você entendeu a bondade de Deus hoje e sentiu que ela é para você também, Deus está oferecendo essa oportunidade de você obedecê-lo e agradá-lo, aceitando a salvação que Ele proporcionou quando ofereceu seu Filho Jesus lá na cruz para morrer por nós. Esse foi um ato de bondade legítima e pura. Essa salvação agora é sua. Sabe por quê? Porque Jesus venceu a morte pela bondade de Deus, rasgou todo o documento que era contrário, que estavam todos os nossos pecados, que fazia de nós escravos e condenados. Deus quer que você caminhe na direção da salvação, amados, e da vida eterna. Ele quer que você possa ter seu nome escrito no livro da vida, para quando for feita a leitura, Ele possa te chamar pelo teu nome, pois seu nome estará lá. Então, para isso, o que você tem que fazer? Você tem de se arrepender dos pecados, confessando e pedindo perdão, reconhecendo a soberania do seu Filho Jesus. Assim, você pode passar de criatura a filho e pode ter direito à herança eterna. Aqui na terra, somente filhos têm direito à herança, na eternidade também. Em Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10 está escrito assim: se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Jesus diz, quando nós o reconhecemos, Ele reconhece-nos diante do Pai, diante de Deus. Amados, e eu digo isso também para os filhos queridos, para aqueles que se transformarem em filhos, mas estão desviados. Para aqueles que nesse momento não tem uma palavra amiga, não tem uma palavra de fé, não tem procurado a Deus, não tem sentido o poder do Espírito Santo, porque está afastado, está no pecado. Deus manda te dizer que se você sentiu em seu coração e se você se arrepender de seus pecados pela fé, você receberá o perdão através de Jesus. Eu vou fazer essa oração e eu quero te ver transformado. Eu quero te ver transformado num filho de Deus. Eu quero te ver transformado num nascer de novo. Eu quero te ver transformado entrando no reino. Entrando no reino e confiadamente dizer que você é filho de Deus. Eu poderia ficar aqui a tarde toda falando da bondade de Deus, falando de Deus. E eu não falei nem um terço do que eu queria falar. Eu tive que reduzir aqui 3 páginas. Eu quero, amados, que você tenha na tua mente que essa oração pode te trazer vida. E eu vou fazer essa oração. Se você sentir no seu coração, faça comigo. Senhor Jesus, eu estou aqui na sua presença, entregando meu coração e a minha vida, aceitando o seu sacrifício naquela cruz por mim. Quero te pedir perdão por atos e pecados praticados por mim. Eu quero te pedir perdão por não contemplar a tua bondade para a minha vida. Eu quero ser transformado em outra pessoa, aceitando o seu sacrifício naquela cruz. Eu quero viver uma vida de santidade e observar a sua palavra, pedindo para que seu Espírito Santo habite em mim e me conduza à santidade, à sua santidade, que me faça enxergar a tua bondade em todos os lugares em que eu andar. Eu te recebo hoje como o único Senhor e Salvador da minha vida.
Eu peço que anule todo o pecado que estava destinado para mim. Que escreva o meu nome no livro da vida, para que eu possa usufruir como filho de Deus. Obrigado pela sua bondade. Em nome de Jesus. Amém. Amados, lembrando que o programa Portas Abertas não traz para você somente estudos, traz uma palavra que o Espírito Santo permite através desses ensinamentos. Mas você precisa de uma igreja, você precisa de um pastoreio, você precisa de um pastor, você precisa de um homem de Deus, de verdade. E eu oro para que você vá para uma casa correta, para um pastoreio verdadeiro. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo irá mostrar para você o caminho que você deve seguir. Agora eu tenho que te alertar. As portas são diversas, mas a entrada é estreita. Não se deixe levar pelas facilidades de qualquer evangelho, não. Pecado é pecado. Deus te ama, mas não ama o pecado. Eu quero que você entenda que é importante você ouvir e se alimentar da palavra de Deus. Está escrito em Romanos capítulo 10, versículos 17, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. A partir do momento que você está ouvindo a palavra de Deus, você está alimentando a tua mente, a tua alma, o teu espírito, a saber mais acerca da palavra de Deus, poder manusear essa palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que você precisa tudo isso. E eu vou orar por você, uma oração curta de agradecimento pela sua vida, colocando os anjos para estarem te guardando. Deus amado, misericordioso, Pai, na tua presença eu estou nesta manhã, primeiramente para te agradecer a oportunidade de estar aqui, poder levar a tua palavra, por ter mostrado um pouquinho da tua bondade para essas pessoas ávidas de conhecimento. Elas estão, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu estou aqui para agradecer por cada vida, Pai, que o Senhor me confiou. Eu estou aqui para agradecer pela minha vida. E eu quero, Senhor, nesse momento, declarar que Satanás não tem poder sobre essas vidas, não tem poder sobre as famílias deles, não tem poder sobre a minha família. Eu peço os teus anjos para estarem nos guardando, conforme está a tua palavra, que o Senhor deu ordem aos seus anjos para nos guardarem, Pai. Deus, eu não sei as petições deles, mas pega todas essas orações, coloque no teu odre de ouro, Senhor, para queimar com cheiro bom e agradável a Ti como incenso. Deus, eu te agradeço. Eu te agradeço porque Tu és bom. Eu te agradeço porque Tu és Deus. Senhor, meu Pai eterno, misericordioso, como Tu és bom, Pai. Como Tu és bom. Obrigada, Senhor. Obrigada por cuidar de nós. Obrigada. Dê a eles um final de semana maravilhoso e feliz. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu, amados, continuarei aqui orando pela sua vida, para que Deus que começou a boa obra aperfeiçoe em você. E esta foi a sua palavra amiga no nosso Café com Fé.